lá. Hoje a gente vai falar um pouco, né? Boa tarde, sobre literaturas e suas funções, né? É um assunto assim bem interessante e eu vou vir com uma proposta de projeto para a gente seguir para próximas aulas. Então, seria interessante, né? Se você, eu vou deixar no Class direitinho. Prometo atualizar essa semana, que eu prometo toda semana, mas essa semana é sério. Eu já vou deixar o material já pronto, eu estou finalizando aos poucos. Que é sobre essa ideia de projeto. Vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. Primeiro vamos para a aula, né? Que esse projeto vai depender dessa aula. Mas tudo bem. Primeiro eu quero fazer uma pergunta a vocês. A entrada no projeto depende de algum formulário, alguma coisa específico para alguma cidade, para alguma instituição? Ainda não perguntei isso, né? Porque tem um pessoal daqui querendo entrar, essas coisas, para frequentar as aulas. Oi? Deixa eu ver aqui. Não, porque tem um pessoal, né, que eu conheço que está estudando para Enem, enfim, que não tem como pagar curso, essas coisas. Aí, enfim, eu contei que tava, enfim, fazendo trabalho aqui nesse curso, né, para Enem vestibular, e eles disseram, ah, não, tem como entrar, essas coisas assim. Eu disse, ah, não sei, vou perguntar a eles. Ah, de gente para participar aqui do projeto? Hum, aluno, sim. Ah, não, sim, tudo bem. Só, na verdade, é só. Eu não tô. Como a gente tá no final, eu não preciso nem preencher, é só mandar o link só. Se quiser, eu mando. E Hum, aí, quanto a presente, né? Que a gente tá precisando de presente esse curso. O pessoal ficou presente, tá ótimo, né? Vai até ser melhor. verdade. Que bem no comecinho tinha umas 10, 15 pessoas, aí foi caindo. Aí hoje Ixi, em dia, de aparecer duas pessoas é muito. vamos lá. Literaturas e suas funções. E a gente vai falar um pouco, né, como tem aqui no slide, sobre funções da literatura. Eu tô meio que refiz o que já tinha sido feito, que eu não gostei muito do material anterior. Então eu refiz o conteúdo e coloquei em slides mais de uma maneira mais minha do que, enfim, da outra pessoa que ministrava as aulas. Enfim, vamos lá. Primeiro slide aí, não sei se está aparecendo, deixa eu olhar aqui. Vamos lá, o que é literatura, né? Aí tem escrito, a literatura é uma arte verbal, né? Como a gente viu na aula de interpretação de texto, a linguagem verbal, né, é aquela que manifesta-se a partir de textos. Então, textos escritos através da palavra. Isto é, seu meio de expressão é através da palavra, né? Acabei de dizer isso. Mas o uso da palavra não é privilégio do escritor, pois ela serve como forma de expressão para todas as pessoas. Ou seja, o modo com que a gente se comunica é através de palavras, é através de oralidade. Através da escrita, nós também nos comunicamos com palavras. Então, o uso da categoria palavra não é exclusiva do escritor, não é apenas ele que utiliza palavras para se expressar. Eu estou utilizando aqui na aula, vocês estão lendo aí no slide, então, aí, gente, estamos utilizando palavras aqui. Então, não é só o escritor que vai utilizar palavras na vida dele, nós também. É importantíssimo saber, né, que a obra literária ela só existe como objeto social, né, que se complementa na leitura e interação com o leitor. Né? A função da literatura é dependente daquilo que o leitor se propõe quando busca o texto literário. Então, o objetivo que essa obra vai ter vai depender da subjetividade, ou seja, das características pessoais do autor do leitor que estará lendo a obra, tá? Então, o que eu estou falando assim? Então, cada forma, cada maneira que a gente lê, a gente analisa o efeito, a gente produz um efeito de sentido diferente para aquela afirmativa. Espera que ficou confuso, que até eu me confundi agora, mas vamos lá. Toda vez que eu leio um enunciado, né, um enunciado é um conjunto de palavras, imagens, seja lá o que for, mas nesse caso aqui vamos usar a categoria palavra, né, já que a gente está falando de literatura. Então, toda vez que eu utilizo um conjunto de palavras, no caso um texto, e eu leio, ele produz para mim um efeito de sentido diferente que produz para você, graças a um negocinho que a gente chama de memória, mas tem uma categoria especial para esse tipo de memória, que é a memória discursiva. Mas espera aí, o que é memória discursiva? O que é isso? Memória discursiva, né, nada mais é do que o que você tem na sua cabeça
que funciona tipo um linkzinho que é acionado quando você clica naquele texto. Por exemplo, naquele texto, daqui a pouco eu vou passar, vou usar um efeito de, vou usar um exemplo de texto para a gente meio que ilustrar e amarrar esse conceito. Por enquanto eu vou deixar ele assim, um pouco mais flutuando no ar, né? Além disso, né, como o grande escritor Humberto Eco, as grandes obras literárias tiveram profundo impacto na sociedade, o que extrapola sua importância para além da relação imediata entre leitor e obra. Por isso, investigar uma das funções desempenhadas pela literatura ao longo do tempo é um modo de reconhecer seu poder transformador. Ou seja, a percepção da literatura, né, sua função, não está apenas ligada às características subjetivas, ou seja, individuais, mas elas também podem impactar de alguma forma coletiva, né, a sociedade. Vamos ver. Para que serve a literatura, né? Essa resposta ela vai variar de acordo com o tempo, com a cultura e com os costumes. Peraí, costumes são cultura. Cultura, momento histórico, região, enfim, que você está lá. Então, para que serve a literatura, né? De acordo com a classe social, pode mudar essa resposta, de acordo com o lugar que você está no planeta, ou no sul ou norte global, pode modificar essa resposta. Enfim, isso vai modificar, né? Mas é evidente que a função de uma obra de arte, nesse caso a obra de arte literária, né? Ela vai depender dos objetivos e da intenção do autor. Mas ela não depende apenas do autor. A gente vai ver isso mais para frente, como a gente viu lá no início do slide anterior. Mas os leitores também têm maneiras diferentes de ler, que vão ser levados a abrir um livro por diferentes motivos. Então, pode ser que a gente tenha uma uniformidade no motivo para abrir um livro. Por exemplo, eu vou pegar aqui meu caderno, mas você se um livro. Tem aqui o meu caderno, tá? Aí eu, tá, vou abrir. Mas cada pessoa vai ter um porquê diferente de abrir, tá? Pode ser que eles sejam parecidos, mas nunca é igual. Cada pessoa ela pensa e se organiza de maneira diferente. Então, alguns procuram na literatura apenas divertimento, sem grandes consequências para a vida. Outros, né? É... Outros, um instrumento de transformação e de aperfeiçoamento, né? Consideram uma obra de arte literária apenas um artefato estético, criado a partir da contemplação de beleza. Outros esperam que seja um vínculo de análise e de crítica em relação à sociedade. Ou seja, há uma grande discussão acerca do que para que serve uma obra literária, né? E o que expressa essa obra literária. Ela só está lá para você ler, rir, enfim, contemplar, ou ela está lá para ser uma obra crítica, fortemente combativa, com ideais totalmente definidos, com uma intenção social de transformação, através do poder da leitura. Para que serve essa obra literária, né? Enfim, deixa aquela questão. Porque existem aqui no Brasil a questão do aumento do imposto dos livros. E aí, né, gente? Então, vamos ver daqui a pouco essas questões que eu estou deixando no ar. A obra literária pode ser, número um instrumento de fuga da realidade. Por exemplo, ao lermos histórias de aventura, a gente embarca em várias aventuras, de uma maneira bem fantasiosa e imaginária. Pode ser um navio pirata, lutando como herói. Enfim, sempre vai remeter àquele cenário de sonho, uma ideia mais fantástica, sabe? Não real sendo a palavra fantástico, assim, tipo, um espanto, algo que foge, no caso, da verdade, da realidade. Arte pela arte, né? Certas épocas, né? É, a literatura vai ser marcada por um certo ideal de perfeição, né? Suas formas, obras, enfim. Parte dessa perfeição, né, é uma herança lá direto que a gente tem do que a gente entende como gregos, ou gregos entre aspas, né? Porque gregos nunca existiram. Mas enfim, é, essa idealização, né, da obra de arte, a seguir aí apenas a expressão estética de beleza, né? Ela vai ocorrer quando a literatura ela tenta, enfim, retratar de uma maneira bem fiel a beleza, os padrões, a estética e abandona meio que, enfim,
rompe um pouco com o compromisso de retrato da realidade. A gente pode ver isso nas disputas entre parnasianismo e, vamos lá, realismo-naturalismo, por exemplo. Enquanto o parnasianismo, né, que a gente vai estudar mais para frente, ele vai se preocupar apenas pela arte, arte pela arte, né, como o Olavo Bilac, que vai escrever, enfim, poemas com uma métrica totalmente perfeita. A gente vai entender o que é métrica bem mais para frente, como realizar a expansão, essas coisas. Mas, enfim, como eu acabei de falar, né, existe esse certo impasse, enquanto o realismo ele vai retratar a realidade da sociedade de uma maneira mais verídica. Então, vai ser realizado todo aquele negócio de expor as mazelas da sociedade, por exemplo, o Machado de Assis, que vai escrever várias obras, como Dom Casmurro, né, aquele problema da traição, a traição da família burguesa, é, por exemplo, outras coisas, deixa eu ver o que mais ele vai expor. A questão da criação dos manicômios, da manicomização, medicalização, com a obra O Alienista. Deixa eu ver outra coisa. Enfim, gente, Machado é perfeito. Não vou lembrar, não estou lembrando de exemplo agora para dar. Mas, enfim, toda a obra dele é fortemente carregada de um conjunto de críticas sociais. Eu sei que se a gente for pegar Dom Casmurro para pegar aqui e apontar todas, a gente tem uma fonte inesgotável de reconhecimento de críticas que ele realizava na sociedade da época. Mas é importante saber, né, que até essa percepção dessas críticas é muito subjetiva. O oposto da arte pela arte, ou seja, uma literatura engajada, né? O que é uma literatura engajada? É uma literatura que seja politizada, né? Que seja a fim de ideias, defesa de ideais políticos, religiosos, né? Que não vão tanto se limitar, enfim, à questão da arte pela arte, do retratar a beleza, mas sim com meio de instrumento de propagação de alguma coisa. Então, de alguma, sei lá, algum convencimento para você aderir a alguma coisa, por exemplo, as artes que são ligadas às campanhas políticas, né? Enfim, deixa eu ver algo que seja literatura, enfim, as músicas dos partidos políticos, essas coisas são artes engajadas ou formas literárias engajadas. É, Enfim, gente, aqui temos algumas funções da linguagem, bem mais. Da linguagem não, eu já estou confundindo com a próxima aula do próximo sábado, mas tudo bem. Com as funções da literatura, né? A primeira delas é a função lúdica, né? Que tem o objetivo de divertir, proporcionar um prazer, né? Para os gregos, né? Como aí está escrito, a arte ela vai ter uma função hedonística, né? Ela vai servir para causar o prazer, retratar o belo, né? Para eles, o belo na arte ocorria como a obra era verossímil, no caso, desculpa. Isto era semelhante à verdade ou à natureza. Então, vamos traçar direitinho o que quer dizer isso, né? Essa arte lúdica, né, essa literatura lúdica, é a literatura que vai servir para o divertimento, o prazer, enfim. Os gregos, né, tinham um costume muito grande de buscar o perfeito, o belo, as proporções milimetricamente calculadas. Por exemplo é ótimo. Um exemplo ótimo disso é o homem vitruviano, né? Esse homem vitruviano, ele tá lá todo medido, lindíssimo, dentro de um papel que está lá tudo queimadinho com o tempo, mas ele tem suas proporções totalmente corretas e medidas. Então, até vem uma frase muito legal dessa época, eu não lembro quem foi que falou, que o homem é a medida de todas as coisas. Então, é muito legal a gente parar para pensar, assim, conectando esses pensamentos bem interdisciplinarmente, e perceber que, enfim, no final de contas, se a gente traçar, muita coisa está conectada. Inclusive, é nessa conexão que eu vou falei agora em conexão, né? Lembrei de uma coisa. Essa, essa arte lúdica, né? Ela vai estar muito presente na literatura infanto-juvenil,
Mas tem uma questão aí, né? Não é porque vai ter um discurso político por trás, que ela não pode, não fato, trazer uma crítica social. Por exemplo, se a gente pegar um exemplo, vou usar um exemplo artístico, não literário agora. Se a gente pegar o filme Jurassic Park, ele traz toda aquela questão fantasiosa, né? Aquela questão lúdica com dinossauros e humanos vivendo no mesmo período, que é um erro terrível, né? Que tem alguns revisionistas da história que estão defendendo aí. Mas, enfim, ainda é um erro terrível dizer que homens e dinossauros viveram ao mesmo tempo. Se a gente trazer essas questões, do Jurassic Park, para a gente observar por trás da questão lúdica, a gente percebe que do que se trata o filme numa questão mais crítica e social, da questão dos animais, então da proteção aos animais, todas as questões que retratam a causa animal estão presentes naquele filme, por trás daquelas veias lúdicas. É, por exemplo, as fábulas infantis elas têm uma moral da história, né? A moral da história ela serve de alguma forma como instrumento disciplinar para a criança que está lendo, né? Para não realizar coisas parecidas com os personagens fantasiosos, que geralmente são animais. Aqui tem um poema, né, do Vinícius de Moraes. Então, de repente, do riso fez-se pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Então, nós temos aqui um poema, né, que se a gente for levar assim para um lado, enfim, mais analítico, ele é um poema que ele está totalmente, enfim, numa ordem totalmente correta, né, das suas obras, das suas sílabas poéticas, enfim, não vou entrar muito nesse detalhe porque eu não vou endoidar vocês agora com isso, né, no caso agora, mas mais para frente, acho que daqui a uma aula a gente vai ver essa questão desse poema novamente. é, a gente vê que esse poema ele não tem compromisso basicamente de nada. De nada. De nada. Tinha nenhum compromisso social. Homens, homens, né? Como eu disse, do gênero masculino, ou seja lá como vocês contemplam o que é a categoria homem, né? Se por sexo biológico ou por gênero, né? Mas o correto é por gênero, já vou dizendo aí. No caso, o homem é um papel de gênero. Essa função ela vai servir, né, para conexão entre duas épocas diferentes. Então, nós temos aqui, se a gente for ler aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo. A imagem à esquerda, da esquerda para a direita, né, ela é de Los Angeles, Califórnia. Então, ela tem aqui, né, um homem que está lendo as notícias. E na próxima imagem, né, nós temos um homem lendo as notícias é, em outro lugar que eu não tô achando onde é, mas enfim, tudo bem. Vocês podem ver que a época que foi tirada essa fotografia é uma época diferente. Então, essa função de junção, ela tem um nome específico, né? Essa questão
do você juntar duas imagens por características parecidas, tem um nome que a gente vai ver mais para frente. Provavelmente vendo nesses slides, quando a gente for estudar interpretação de texto, um negócio chamado intertextualidade. Aqui. Sendo a literatura a arte da palavra e esta a unidade básica da língua, podemos dizer que a literatura, assim como a língua que utiliza, é um instrumento de comunicação e, por isso, cumpre também o papel social de transmitir os conhecimentos e a cultura de uma sociedade. Então, a literatura, ela vai servir também, né? A literatura ela não está alheia à sociedade, ela não está alheia à realidade. Ela vai retratar a realidade, seja da maneira que ela foi escrita, ela vai ser um produto do seu tempo. Então, tudo que é escrito em uma determinada época retrata a mentalidade e a posição de uma determinada época. Se eu, Weber, estou aqui escrevendo sobre a pandemia no ano de 2020, eu estou aqui escrevendo sobre a pandemia com os olhares que eu tenho em 2020. Então, tudo que é de uma determinada época, ela diz respeito à mentalidade dessa época. Ela não está alheia aos problemas sociais, ela não está alheia a uns dilemas existenciais, às descobertas científicas dessa época. Ela está totalmente interligada com o seu tempo. Então, toda a produção escrita que nós temos dentro de uma categoria temporal, ela diz respeito à sociedade que ocupa essa categoria temporal. O que é isso? Se em 2020, na sociedade brasileira, nós estamos passando por uma mudança nos parâmetros políticos, em que a extrema-direita tem ganhado espaço e está crescendo um grande negacionismo científico dentro das ciências humanas, naturais, exatas, seja lá qual tipo de ciência, nós estamos passando por uma fase de negacionismo científico. Deixa eu ver o que mais. Foi um período de pandemia, de responsabilidade, um presidente genocida, enfim, por disputas cada vez mais fica tentando, enfim, por fim, é uma direita conservadora e tentar ganhar espaço e representatividade para toda uma classe de pessoas, enfim. Toda essa disputa, tudo que acontece, todos os acontecimentos que estão ligados ao ano 2020, vai ser retratado e vai fazer parte da mentalidade do autor enquanto ele está escrevendo. Então, não há como a gente desassociar a obra escrita do autor e seu período de tempo. Tá? Eu acho que essa parte aí tá bem ok. Vamos lá. Apesar de estar ligada a uma língua que lhe serve de suporte, a literatura não está presa a ela, utilizando-se livremente, chegando a subverter suas regras e sentido de suas palavras. Então vamos lá entender o que é isso. Por exemplo, a literatura brasileira e portuguesa, entre outros países que falam a língua portuguesa. Porém, isso não impede que o autor, na obra que está escrevendo sua obra, ele subverta os parâmetros ortográficos, gramaticais, ou até mesmo léxicos, semânticos, e acabe dando ressignificações a termos que são da língua, ou criando novas palavras. Um grande exemplo disso é a obra Os Grandes Sertões Veredas, né? Que é uma obra que ela é cheia de neologismos, e se você pega para ler aquele inferno, eu vou dizer inferno, né? Que eu sofri dessa obra. É, que a gente vai, enfim, ler mais tarde. Ler não, acho que como eu separei no cronogramazinho que eu fiz aqui, bem vagabundinho, rapidinho, dos outros módulos, que eu ainda não parei de fato para escutar vocês, eu coloquei algumas obras que eu acho importantes para a gente fazer umas discussões, entre elas são o Grande Sertões Veredas. É, vocês vão ver que essa obra ela tem muitas páginas, no caso, em nenhum capítulo. Então é um inferno. Palavras que você tem que fazer o máximo de esforço possível
possível para saber do que se trata. Assim. É uma coisa assim, é uma obra muito boa, mas é muito cansativa. Aí eu trouxe um exemplo, né, que é um poema do Oswald de Andrade, se eu não me engano é o Erro Português. Então, tem aí. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Então aí a gente tem um pedaço de um poema, né? E esse pedaço de poema ele vai trazer um efeito de sentido diferente. Eu vou deixar uma atividade, né? Já que não tem, acho que quase ninguém presente aqui. Para a gente tentar ver os efeitos de sentido que causam em alguma pessoa. Eu vou fazendo um formulário daqui a pouco, vou disponibilizar. Enfim, a gente tem dizendo que o erro, quando o português chegou, né, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, né? O português, ele vai chegar, ele vai chegar na bruta chuva e vestir o índio. Por quê? Por causa da chuva? Será que o português vestiu o índio por causa dessa bruta chuva, para ele não ficar doente? Será que ele foi tão bonzinho assim? Que pena, né? Se fosse uma manhã de sol, o índio teria despido o português. Será que é por causa das questões, enfim, do clima brasileiro? O português foi tão bonzinho assim a ponto de vestir um índio? E aí, a gente fica assim com essa dualidade, né? Eu vou deixar esse texto, como eu falei, dentro de um formulário, junto com umas outras questões para a gente debater um pouco melhor. A gente tem a função paradigmática, né, que tem um objetivo de convencer, ensinar, denunciar, né? Como toda a arte, a literatura está vinculada à sociedade que se origina. Não há artistas indiferentes à realidade, pois de alguma forma todos participam dos problemas vividos nessa sociedade, apesar das diferenças de interesse e de classe social. Como eu já discutimos isso. Por vezes, a literatura assume uma forma de denúncia social, de crítica à realidade, e trata-se de uma literatura engajada, que serve como uma causa político-religiosa ou uma luta social. Então, gente, como eu falei mais para trás, né, a literatura ela não é só diversão. Ela não é só você chegar lá, vou ler um livro aqui, Humor e Piadas, que lindo. Ou se não, vou ler uns poemas de Vinícius de Moraes e me sentir apaixonado. Não, não é assim que funciona, gente. A literatura, ela traz consigo uma visão crítica, seja dentro de obras que sejam apenas para diversão, ou sejam em obras que são de denúncia social. Como, por exemplo, vou trazer dois exemplos aí. É... O Sítio do Pica-Pau Amarelo. É uma obra de Monteiro Lobato, do início do século XX, e ela é uma obra que ela é muito divulgada no meio das crianças. Tem desenho, tem série, tem livros, HQs, é uma obra que atravessa gerações, está no imaginário infantil de todo mundo que pode estar aqui assistindo. Enfim, ocupa dentro dos corações de todo mundo uma memória afetiva muito boa, mas a gente não se esquece, por exemplo, que essa obra ela retrata a sociedade racista do início do século XX, que via, por exemplo, os personagens negros com um viés de tipos sociais muito bem delimitados. Por exemplo, a tia Anastácia, ela é uma mulher negra, né, retinta, que ela está dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo como empregada, né, como uma enfim, eu não lembro qual é o mito correto, a faixa que a Sueli Carneiro ela denomina bem certinho, que eu acabei esquecendo dentro desses tipos já a mulher negra, mas enfim, ela atende diretamente os estereótipos que a gente tem de mulher negra na terceira idade, né? Uma mulher negra
de um jornalista, né, que é alagoano, que se chama Graciliano Ramos, né, como eu havia falado, escreveu um conto para um jornal daqui de Alagoas, e esse conto se tornou um livro que se chama Vidas Secas, que ele vai retratar a realidade de uma família que vive na seca, no sertão nordestino, e que vai procurando de toda forma, enfim, melhorar de vida. E é um livro que você lê, ele é muito leve, ele é muito fino, mas ao mesmo tempo ele tem um peso muito grande na sua leitura. Porque você sente, mesmo que na forma com que ele fala, as dificuldades com que os personagens passavam dentro da leitura, sabe? Não é uma leitura assim pesada, nem tão explícita, mas ela é leve, né? Ela é confortável, mas ao mesmo tempo ela traz em você, né, aquele olhar e aquela percepção bem mais crítica, ao mesmo tempo bem angustiante dos retirantes. Né? Se a gente botar aquele quadro dos retirantes do Cândido Portinari ao lado de um trecho do Vidas Secas, meu Deus, perfeito. Uma ilustração, assim, bem legal do livro, sabe? Mesmo que não tenha sido produzido com base nele. A gente tem aqui um exemplo, né, do meu poeta favorito, Carlos Drummond de Andrade, Putinha da Rosa do Povo, que se refugiou mais para baixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza, os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. Enfim, gente, esse trecho, né? Eu não lembro qual o poema certo dele que ele fala isso, mas se não me engano, é no livro Rosa do Povo. Ele vai estar retratando, dentro da minha percepção, né? Se eu observar assim, bem de relance, a angústia e o medo que permeava a sociedade do século XX, mas não apenas a sociedade brasileira do século XX, mas a sociedade mundial do século XX, que era o medo das grandes guerras. Então, essa literatura, esse poema é um poema de denúncia social, né? Um poema, enfim, como válvula de escape para o sofrimento coletivo. Então, é muito interessante. Esse livro todo, por si só, é uma obra todo composto de poemas dessa forma, de uma maneira muito legal e muito, deixa eu ver assim, explícita, né? De denúncia contra as grandes guerras do século XX. Ele é um poeta incrível, incrível mesmo, eu recomendo a leitura demais. Então, né, nós temos a função cognitiva, né, como transcrição da realidade. A literatura não precisa necessariamente estar presa a ela. Tanto, quanto, tanto o escritor quanto o leitor fazem uso de sua imaginação. O artista recria livremente a realidade, assim como o leitor recria livremente o texto literário que lê. O leitor, em vez de ser considerado elemento passivo, alguém que simplesmente recebe o texto, deve ser visto como participante, uma vez que ele também usa sua imaginação para ler a obra e recriá-la. Então, gente, essa função cognitiva, ela está mais ligada ao você ler e imaginar, e, enfim, pensar naquilo que o livro retrata. Então, a maioria das obras é possível realizar e conter essa função, tá, gente? Mas ele vê o autor, esse tipo de obras escritas que são voltadas para isso, vê o autor como parte fundamental da obra. Então, deixa eu ver um exemplo bem fantástico para isso, são no caso de histórias infantis. Enquanto você está lendo Os Três Porquinhos para uma criança, a escrita e a forma como ela é tão simples, ela faz com que a criança imagine as cenas que ocorrem dentro daquelas histórias. Então, é um convite ao incitar a imaginação da criança. A função cartática, né, tem por objetivo liberar as pressões e emoções. É uma espécie de desabafo dentro do papel. Eu coloquei aquela obra do Carlos Drummond de Andrade lá dentro da função social, mas ela se aplica muito bem aqui também. Porque dentro desse livro, né, como eu citei, O A Rosa do Povo,
ele vai fazer uma denúncia enorme das questões de guerra, mas não de manchete de jornal, mas de pressões suas, subjetivas, que, enfim, o afligem, o grande medo, o vazio, enfim, dúvidas existenciais. É um livro muito bom. Enfim, questionamentos, desilusões amorosas. Tem outro livro também muito grande, bom dele, que ele é sempre muito cobrado em muitos vestibulares, que é o Sentimento de Mundo, né? Que ele vai esvaziar-se, né? Muito daquele sofrimento que ele levava, né? De carregar o seu mundo o subjetivo nas costas. É muito interessante. Outro, né? Muito interessante que eu vou indicar esse sim, né? Embora muita gente não goste muito dele, Caio Fernando Abreu, né? Meu Deus, Morangos Mofados está na minha lista de livros favoritos, né? São contos que ele expõe de uma maneira muito explícita, né? Muitos episódios da sua vida, mas que ao mesmo tempo você sente que na maneira com que ele escreve, ele libera uma energia assim, muito grande dentro da escrita, que quando interessante, sabe? Porque você sente, né, aquele escapismo dele jogando todas as emoções que ele tem dentro da maneira com que ele escreve. Então, recomendo também a leitura desse livro. Aqui eu botei uma música de Chico Buarque, né, mas como eu já dei tantos exemplos, não é necessário. Que a gente tinha cartática, que a gente tem a liberadora do eu, né? Reflete na fuga da realidade por desajuste ou discordância. Confunde-se com a função cartática, sendo que o desabafo aqui ocorre de uma maneira mais agressiva, né? Com o objetivo de chocar o leitor. Nós temos aqui, né, uma obra assim, muito forte, que é do Augusto dos Anjos, né? Se eu não me engano, ele é um poema. Ele é um poeta que. Não, ele é um poeta, não, ele é escritor e poeta do romantismo brasileiro, da segunda fase, mal do século, né? A fase é, mais emo-gótica, mais sofrida, do romantismo em que as pessoas morriam por amor, mas que não era amor, era tuberculose. Quando a gente for ver, vai ver essas questões mais a fundo, né? Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Acostume-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Gente, esse livro não recomendo aqueles. Se você tiver em quarentena, sofrendo por alguma desilusão amorosa ou por alguma desilusão até mesmo dos anjos, tá? A obra dele é de um peso muito grande, mas toda a obra dele se constitui dessa forma, de um descarrego muito pesado das suas lamentações. Enfim, fora que ele teve uma vida muito sofrida, eu não lembro direito da vida dele, mas lembro que ele morreu muito jovem por conta da tuberculose, ele sempre sofreu por questões familiares, enfim. Só sei que é muito pesado mesmo, os livros eles têm um descarrego assim dessa forma, muito pesada, e eu não recomendo nesse período. Mas recomendo a leitura num período mais próximo. E se você estiver passando por um acompanhamento assim, psicológico, recomendo a leitura sim. Acho que é bem legal a gente ler. Mas não, assim, ter consciência do que está lendo, né? E da vida do autor, assim, para não impactar muito a gente. O estilo individual e de época, né? Quando, além do contexto cotidiano e espontâneo, contexto literário, o leitor se propõe a estudá-lo, pode se apoiar em diferentes modos de leitura que se constituíram
individual e de época, né? O estilo individual é aquele estilo que é mais individual, né? Claro, né? Enfim, óbvio aqui, tô falando uma coisa bem óbvia, mas é bem óbvio mesmo. Ele é subjetivo, ele vem da forma com que aquele autor gosta de escrever ou gosta de se expressar. O estilo de época, né? Ele pode ser sintetizado num conceito assim, muito recorrente que a gente vê, por exemplo, na escola, que é o conceito de escola literária. Então, as escolas literárias elas são um estilo de época, porque elas vão traçar mais ou menos a forma com que aqueles autores, de maneira uniforme, irão escrever. Enfim, gente. Podem-se ter cuidados com algumas abordagens no texto literário, né? Que é não reduzir a literatura a um mero instrumento de investigação da sociedade, tornando as literaturas, as obras literárias como documentos, né? Do modo de viver, de pensar a sua produção. A literatura não tem necessariamente o compromisso de fidelidade com as vivências de autor e de seu grupo social. Ou seja, gente, não é tratar como documento, né? Não é um registro de nascimento, não é sei lá, um documento que você acha. Gente, eu estou só caindo, né? Mas voltei. Enfim, não perder de vista as experiências particulares de cada leitor no momento que está lendo o texto. Nós já discutimos sobre isso. Eu já estou aqui acabando a aula. Deixa eu passar. Ah, já acabei. Último slide, né? A obra literária sempre dialoga com as obras produzidas em momentos anteriores para reafirmá-las, negá-las ou reinventá-las. Alguns temas, gêneros e formas são recuperados e revalorizados ou descartados em nome da necessidade de expressão. Ou seja, nada é fixo em literatura. A gente pode moldar, a gente pode reafirmar e negar tendências, pode reafirmar, negar escritos. É normal. Eu estou lendo, ou eu estou escrevendo, eu posso adquirir, eu posso ser outra pessoa dentro do meu momento de escrita. Um exemplo muito grande desse diálogo são as peças, novelas escritas de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues era um cara lixo, conservador, horrível como pessoa, mas como escritor, ele era um crítico social ferrenho. Ele tinha críticas sociais à sociedade hipócrita do Rio de Janeiro durante o início do século XX que eram muito pertinentes. Ele denunciava traição, enfim, enfim, tudo que vocês pensarem de mazela social que tinha naquela época, tinha denúncia nas peças daquele cara. Mas em compensação na sua vida privada, ele era um lixo, tá? E ele se reinventava a maneira com que ele escrevia. Outra questão, assim, bem diferente é justamente nas características, por exemplo, das escolas e estilos literários. O trovadorismo, ele é resgatado no romantismo, a gente vai ver isso, né, mais para frente. Entre outras escolas que vêm se reinventando, o simbolismo se reinventa no romantismo, que vem trovadorismo, enfim, gente. Tem elementos que vão indo e voltando. Né? Eu vou deixar uma atividade linda lá no Class, mas por hoje é isso. Vou me despedir de vocês, porque, enfim, passei 5 minutos, só que morrendo, mas. Então, gente, beijos, é isso. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo sábado. Tchau.